A indicação de livro que eu trago hoje é de um livro que não prometeu nada e entregou tudo. Eu sou a Ali e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O livro que eu vou conversar hoje com vocês é aquele tipo de livro que você não espera nada, mas o livro ele vem recheado de muitas coisas que fazem com que ele se torne extremamente interessante. Recentemente eu falei em um vídeo que eu tinha visto um livro que não tinha dado muita importância pra ele, depois resolvi ler a sinopse, e aí resolvi ler. Ele entrou na minha TBR, desse mês, no mês de junho, e eu concluí ele esses dias e resolvi já trazer uma resenha pra indicar pra vocês, até porque ele está disponível no Kindle Unlimited e é uma leitura muito gostosinha de se fazer. Estou falando de Depois daquele Sonho. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, nem mesmo publicações dessa editora. Eu vim conhecer tanto a autora quanto a editora a partir desse livro, e esse é aquele tipo de livro que realmente traz mais do que aparenta trazer. Nessa história, nós vamos acompanhar aí a nossa protagonista, a mocinha, passando por algumas situações bem inusitadas. O início da história já começa com ela no hospital. Na realidade, começa um sonho dela. E aí depois a gente vai entendendo que esse sonho é porque ela estava em coma e ela havia sonhado durante todo o tempo que ela estava em coma com uma pessoa. E aí, quando ela acorda, ela não lembra de nada do que aconteceu, ela não entende por que ela tá no hospital e ela se pergunta onde está aquela pessoa com quem ela estava sonhando. A mocinha, ela cursou a faculdade de Direito e no momento em que ela sofreu o acidente, ela tinha ido fazer o exame da ordem para poder, atuar ali como uma advogada. E aí, saindo do exame, ela acabou sofrendo um acidente, ela dormiu no volante e ficou em coma durante, acho que foi 6 dias. E aí, nos sonhos dela, ela acabou sonhando com a pessoa e quando ela acordou, ela falou pra todo mundo que aquela pessoa com quem ela estava sonhando era o namorado dela. Só que o detalhe super importante é que ninguém da família dela, nem os amigos, nem no telefone dela, nada tinha informações sobre essa pessoa. Então ninguém conhecia essa pessoa, nunca tinha visto ela com ele, não tinha foto deles dois no celular dela, não tinha sequer o número dele no celular dela, Então era assim um enigma. Quem era aquela pessoa com quem ela estava sonhando? Se ele não existia na vida real, só poderia ser por conta do acidente, Ela vinha sonhando com ele por conta do trauma que ela sofreu, enfim, tudo que ela sofreu com o acidente fez com que ela tivesse, sei lá, idealizando uma pessoa. E aí a história vai, tomando o seu rumo, até que determinado dia, quando ela está indo para casa, ela decide parar em uma floricultura. E nessa floricultura, ela vai encontrar o cara dos sonhos dela. Ele vai estar lá exatamente do jeito que ela pensou, só que ele não conhece ela, nunca tinha visto ela, e aí fica toda uma questão, porque ele não conhece ela, mas ela sabe exatamente tudo sobre ele. Então, a história começa a se desenrolar a partir desse momento. E a partir desse momento também a gente vai entender um pouco mais sobre as razões que fizeram ela, a idealizar esse homem no pensamento de uma forma tão nítida, assim, tão detalhada, porque ela sabe o gosto dele, ela conhece, enfim, muitas coisas da vida dele e é muito estranho que ele não saiba quem ela é. Só que aí, além dessa pessoa que, enfim, ela acha que é o namorado dela, existe também o irmão dele, que foi a pessoa que atendeu ela quando ela chegou na floricultura. E aí vai existir, assim, um romance também, não só em relação a essa pessoa com quem ela idealizava, mas o irmão dela acaba se interessando por ela assim que ela entra na floricultura. Então, assim, são muitas coisas que vão acontecer nessa história. Então, esse é um livro que, ele é um livro de romance, é um livro clichê, mas que ele traz situações que não são tão previsíveis. Então, isso é o que é o mais interessante, porque os motivos, as razões que circundam ali em torno do imaginário dela, desse namorado que tá no imaginário dela, são coisas que você acaba não conseguindo prever tão facilmente, Existem algumas situações que você vai sim, pensar que, pode ser isso, ou pode ser aquilo, mas isso, em relação, o motivo, que levou ela a pensar e idealizar que ele é o namorado dela, pra mim, pelo menos, foi uma das coisas que eu mais demorei sei lá, a supor, até pra desconfiar, eu demorei. Então, ele é um livro
clichê, mas que traz, assim, alguns aspectos bem amarradinhos que fazem com que a história fique interessante, sabe? Porque você quer descobrir o que realmente tá por trás, se ele de repente tá fingindo que não conhece ela, ou se realmente foi uma coisa da cabeça dela, né? O que tá realmente por trás de tudo isso. E aí você não consegue, assim, logo de cara desconfiar, sabe? E aí também é um livro que vai trazer muito sobre temas como o amor, né? O amor romântico ali entre o casal e tal, aquela idealização do príncipe, dos sonhos dela, do amor da vida dela. Então vai trazer bastante essa parte do romance, mas também vai falar sobre temas como descobertas, já que ela se formou em direito, mas que lá no fundo ela quer muito mais do que o dinheiro, né? Do que o sucesso, do que as coisas materiais que podem vir atrelado ao sucesso profissional dela. Então ela quer que tenha sentido, que o que ela faça tenha sentido de alguma forma. Então acaba que vai trazer um pouco também desse lado, dessa descoberta profissional, né, na vida dela. Vai falar também sobre aborto, só que, na realidade, a questão do aborto ele não vai ser aprofundado, né? Uma das personagens ela vai sofrer o aborto e vai ser mostrado ali todo o trauma que ela passou e também algumas coisas relacionadas ao parceiro dela, que teve atitudes insensíveis, né, durante esse período que essa personagem estava passando por essa situação. E a autora acaba falando no final, nos agradecimentos, que ela sofreu um aborto. Então ela trouxe essa temática para o livro como uma forma de abraçar as outras mulheres que também passaram por essa situação e que é tão sofrida, né, que é tão traumática. E ela fala que o livro ela traz esse tema como um apoio também e para mostrar que elas não estão sozinhas, né? Todas as mulheres que sofreram um aborto não estão sozinhas. E também tem a questão de superação dos traumas, né? A personagem principal, como eu disse no início da história, ela sofreu um acidente e aí quando ela sofre esse acidente, ela começa também a ter alguns traumas ali, como por exemplo dirigir, né? Porque o acidente foi causado porque ela acabou dormindo no volante, então ela se sente muito angustiada quando ela precisa dirigir, quando ela se vê ali tendo que, sabe, retomar a vida dela também. Então ela vai acabar tendo que superar vários traumas, né, após o acidente e meio que começar novamente a vida dela. Então, assim, a autora ela trouxe todos esses temas, todas essas camadas para o livro, mas de uma forma que não pesou de modo algum. A história continuou sendo leve, divertida e até bem engraçada também, porque tem uma situação muito engraçada na história. Então a autora ela brincou muito bem com todos, acho que ela ponderou bem, né, a quantidade de drama e de diversão e de romance, enfim, nessa história. Então, sobre as minhas impressões. Eu realmente não esperava muita coisa desse livro, eu acabei vendo ele como uma indicação no Kindle Unlimited, e aí eu ignorei, apareceu de novo, aí eu dei uma olhada na sinopse, mas deixei pra lá, e depois em outro momento apareceu de novo, eu disse, vou ler. Vou tentar, vou começar pra ver se de repente é legal, porque a sinopse, ela dá aquela, sabe, aquela traída no leitor, porque ela promete ser divertido, ser leve, ser clichê, mas eu achei que fosse realmente um livro puramente clichê, que não fosse trazer muitas coisas extraordinárias, sabe? Aí eu disse, então tô querendo uma leitura leve, vou começar. E me surpreendeu muito, porque, como eu disse, ele não é só clichê, mas ele traz camadas e ele acaba não sendo tão previsível como normalmente os clichês, puramente clichês são. Então ele é um livro que realmente surpreende, traz mais do que apresenta, né, trazer, ele não foi previsível assim em alguns pontos, e sem contar que o romance ele é super bem desenvolvido, né, já que a gente tá falando realmente de um livro de romance, mas só que às vezes tem aqueles livros que são de romance que o romance acaba sendo chato ou acaba sendo pouco trabalhado. Nesse não. Tipo, ela conseguiu trabalhar todos esses temas que eu falei e trabalhou muito bem o romance, porque vai ter o romance ali inicial, onde a mocinha vai, enfim, tá apaixonada pelo cara dos sonhos dela, mas também vai ter um romance à parte, que talvez seja até o romance mais verdadeiro, né? O amor, aquilo que ela estava procurando desde o princípio, que ela achava que ia encontrar naquele cara dos sonhos dela.
só que na realidade tava bem na cara dela e ela não tava querendo enxergar, sabe? Então, assim, esse é um livro que o romance é. Coraçõezinhos, assim, tipo, vários coraçõezinhos pra esse livro, porque o romance é realmente espetacular. E tem também alguns plot twists aqui, né? Algumas situações, algumas reviravoltas que são bem impressionantes. Que aí já volto de novo naquela questão de que, tipo, é um livro de romance, de clichê, mas que não tem tantos momentos previsíveis. Então tem alguns plots, assim, que são bem importantes e bem inesperados, que deixam com que a história fique mais instigante. Então, esses plots acabam dando sabe? Um gás a mais, assim, uma prendida a mais. Então, esse é um livro que eu indico para vocês se vocês estão atrás de uma leitura que seja leve, divertida, romântica, enfim, que traga vários clichês, mas que não seja uma leitura chata. Essa é a verdade, que não seja uma leitura enfadonha. Então, esse livro é para você, porque esse é um romance extremamente divertido, extremamente empolgante, que vai fazer até você sair da ressaca literária. Eu acho que esse seria um livro que com certeza indicaria para alguém que está querendo sair da ressaca literária e que procura uma história leve e divertida. Então, esse livro é nessa pegada. Então, se você tá atrás de uma leitura assim, já fica essa indicação aí para você. Depois daquele sonho, que está disponível no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, no box de informação. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo também, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhoconivos. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!